Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos tenham uma excelente sexta-feira. Nós estamos na nossa live promovida pelo Comitê da Cadeia da Construção Civil. Meu nome é Arlene Vilpert, eu sou vice-coordenadora do Comitê da Cadeia da Construção Civil do Estado da Bahia. Esse é um projeto junto da Federação das Indústrias do Estado da Bahia e hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Hoje nós discutiremos sobre como garantir a qualidade do ar em ambientes coletivos com a retomada das atividades. Esse é um ambiente que está em pauta na nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos à nossa Sala da Indústria da Construção Civil. E nós temos autoridades muito interessantes que estão conosco nessa nossa sexta-feira. Está conosco o nosso querido amigo Carlos Coim, presidente do Sindratar e diretor da Termocontrol. O Sindratar é o Sindicato da Indústria da Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar do Estado da Bahia. Também está conosco o Dr. Maurício Lopes de Faria. O currículo dele é enorme, gente. Engenheiro mecânico, diretor da 3 Engenharia, diretor também do Sindratar, vice-presidente da ANPRAC, Associação Nacional dos Profissionais de Refrigeração e Ar-Condicionado, também diretor da Brava, Associação Brasileira de Refrigeração e Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento de Bahia, Sergipe e Alagoas. Conosco também mais conhecido como Luizão. Gente, Luizão, os três são meia hora só para falar do currículo dessas personalidades. Eu vou resumir, viu, senhores? Mas ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Engenharia Civil pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é presidente licenciado do CREA e professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia. Também, Luizão foi homenageado com as medalhas de Defesa Civil Nacional e Amigo da Marinha. Conosco, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, doutor Coim, bom dia, Maurício, bom dia, Luizão. Bom dia. Bom dia, Arlene. Bom dia, Arlene. Bom dia, Luizão. Bom dia a quem está nos assistindo. Bom dia a todos. Ok, gente, é com grande prazer, então, que eu gostaria de fazer com que a pergunta para o doutor Carlos Coim, falar um pouco sobre a atuação do Sindratar nesse nosso novo momento de pandemia. Com você, Coim. Opa, bom dia, Arlene, bom dia a Luizão, Maurício, ao público aí que está nos assistindo. Arlene, o Sindratar tem se mobilizado muito nesse momento de pandemia em alguns vetores. Um é de apoio aos nossos associados, né, no sentido de facilitar a obtenção desses créditos, desses recursos que o governo tem disponibilizado aí, Pronamp e coisas do gênero. Nós temos trabalhado muito nesse apoio aí também, com apoio fundamental aí do núcleo de apoio ao crédito aí da FIEB. Outra vertente muito grande que o Sindratar tem trabalhado aqui é no sentido da regulamentação da Lei 13.589, né, que trata da questão da manutenção do sistema de ar-condicionado para garantir a qualidade de ar nos ambientes de uso coletivo, né? E um esforço constante que faz parte da nossa missão junto aos nossos associados, a formação de mão de obra qualificada para o nosso segmento. E temos trabalhado também numa parceria junto ao CREA e à Vigilância Sanitária, nos disponibilizando, inclusive, com a estrutura do SENAI, para formação e capacitação dos funcionários dessas entidades para exercerem essa função de fiscalização e de orientação dos usuários do sistema de ar-condicionado aqui no nosso estado. Em linhas gerais, seria isso. Obrigada, Coim. Eu sei que eu quero passar algumas informações
sobre o sindicato Sindratar. Senhores, nós temos no estado da Bahia 843 empresas desse segmento. Salvador possui 485 empresas. Então, realmente é um segmento bem pujante nesse mercado. Ok, senhores? Em cada rodada de perguntas, nós estaremos informando sobre dados relativos a esse segmento no nosso estado da Bahia. Luizão, então agora eu quero que você fale um pouco. Eu sei que você está licenciado nesse momento do CREA, mas eu sei, assim, da sua atuação muito forte junto aos engenheiros do nosso estado. Então, Luizão, deixo com você a sua apresentação e o seu trabalho nesse sentido. Arlene, prazer estar aqui com vocês, também com os que estão nos acompanhando aí pela internet. Eu entrei no CREA em 2018 e tenho um mandato até o final do ano, esse período estou licenciado, mas vimos trabalhando aí junto com o pessoal, com o Maurício, com o Redondo, com o Sindratar, com todos vocês aí, nessa questão importante, né? Essa questão do ambiente confinado, onde tem necessidade de ventilação, onde a gente observa algumas pessoas trabalhando sem ter uma qualificação técnica, o que põe em risco a qualidade do ar naqueles locais. Então, o CREA vem somando aí esforços junto com os outros nessa política, como Coin já colocou, de ajudar na formação do profissional, qualificar melhor o mercado, né? Não é a função do CREA estar fazendo isso, mas ele pode ajudar as entidades de classe nessa formação de pessoal, e compete ao CREA fiscalizar, né, se tem as empresas que estão executando esse serviço, são empresas registradas no Conselho, e se tem profissionais regularmente registrados também no Conselho, atuando, para que possam atuar nessa área, né? Então, é importante, não numa questão de fiscalização, mas proteger a sociedade, fazendo com que aqueles locais que estejam em aqueles ambientes, eles possam estar acompanhados por profissionais qualificados, né, e dando uma garantia às pessoas. Tem algumas coisas que nós vamos discutir mais à frente, porque as pessoas às vezes não se preocupam com o ar, porque não dá para enxergar, mas a qualidade do ar não estando tão adequada prejudica muito o relacionamento das pessoas, o desenvolvimento, a produtividade nos ambientes, seja nos ambientes profissionais, seja nos ambientes escolares também, né? Preocupação grande dessa aí. Obrigada, Luizão. Esse é um tema muito importante. Eu sei que depois o Luizão vai comentar no decorrer da live, mas sejam todos muito bem-vindos. Obrigada às pessoas que estão entrando. A sala está ficando cheia. Isso é bacana. É um tema atual e é um tema importante para a saúde. Maurício, eu gostaria que você discorresse, já que você tem uma atuação tão forte, né, junto da ANPRAC, junto da Brava, junto do Sindratar. Eita, homem, que faz coisas aí por esse segmento. Maurício, seja muito bem-vindo. Fale um pouco sobre a sua atuação nesse segmento. Gente, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Coin, Arlene, Luizão. Na realidade, assim, eu falar da Brava, falar da ANPRAC, falar do Sindratar, eu estou falando do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração, que é a associação que abraça todas essas outras associações e sindicatos. Sim. Certo? E eu ingressei nessa associação através do Sindratar Bahia, né, que foi a casa que nos abriu as portas para que nós pudéssemos começar o nosso trabalho. Então, devo muito ao Sindratar Bahia esse trabalho, certo? Hoje nós fazemos um trabalho muito importante também na Brava, não só a nível de divulgação, mas a nível de treinamentos. A Brava, né, muitos treinamentos, parcerias, e desenvolvimento do setor, do profissional em si, né, e das empresas no setor de ar-condicionado, e principalmente na questão de qualidade do ar. A nossa luta, a nossa briga aí é eterna. Nós já estamos há mais de 10 anos nessa luta aí com a portaria 3.523, né, antes mesmo da lei. Enfim, tem muito assunto, conforme o Luizão falou, para que a gente possa discutir e falar mais detalhes à frente.
a lista é extensa. Obrigada, Maurício. Então, nós vamos começar pela primeira rodada. Antes disso, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir mandando. A gente vai fazer 2 rodadas de perguntas e na terceira rodada nós vamos responder a todas as perguntas que vocês tiverem interesse em fazer. Lembrando que o Comitê da Cadeia da Construção Civil, ele possui 13 sindicatos, todos voltados ao segmento da indústria da construção civil, e o Sindratar faz parte. Então, muitas pessoas me perguntam qual a atuação. Esse comitê, ele vem trazer a interação, a busca por uma cadeia da construção civil cada vez mais fortalecida no nosso estado. Então, nesse momento de pandemia, o setor da construção civil, felizmente, ele passou a ser uma atividade essencial. Como é essencial, ele está numa evolução muito grande, porque as pessoas ficam em casa, reformaram as suas casas, esse valor que o governo federal está distribuindo às pessoas, os autônomos, tem contribuído muito para o desenvolvimento. Então, por isso que o comitê tomou essa iniciativa de nós estaremos fazendo 10 lives com as indústrias. A cada semana, às sextas-feiras, nós estaremos aqui ao vivo falando sobre indústrias do segmento da construção civil. E se você é indústria desse segmento do Sindratar e não participa, está aí um convite, seja associado do Sindratar. Sabe por quê? Porque das 843 indústrias, nós temos um percentual ainda pequeno que participa do Sindratar. E é muito interessante o associativismo no nosso estado. Participar do CREA, participar do sindicato, participar da federação, você fica ciente e você fica atualizado e você começa a tramitar e fazer um networking maravilhoso. Não acreditem que vale sempre a pena o associativismo como uma forma de engrandecimento de você que é empresário e que talvez ainda não decidiu participar do seu sindicato e participar da Federação das Indústrias. Venha conosco e você vai ver como é interessante você estar conectado com essa cadeia. Então, eu vou fazer agora a pergunta para o Dr. Coim. Doutor Coim, com a Covid-19, afetou o processo das empresas de refrigeração na Bahia. Quais os principais desafios da retomada, Coim, que nós estamos voltando agora ao novo normal? Arlene, o segmento de ar-condicionado, né, foi afetado muito fortemente, como toda a nossa economia. Nosso segmento é um segmento que depende muito da atividade econômica que vem na frente. Nossos principais clientes hoje são investidores, são shopping centers, são hospitais, são grandes redes de lojas, são grandes empresas, grandes indústrias. Então, nós sentimos, nós somos o último segmento a sentir a crise, mas também somos o último segmento a retomar a atividade após a regularização da atividade econômica, né? Então, nós fomos, assim como toda a economia, muito sacrificados. Muitos clientes, como shoppings e outro tipo de estabelecimento que foi proibido de trabalhar em função da pandemia, renegociaram contratos, até suspenderam pagamentos, e houve realmente um prejuízo muito grande para o nosso segmento. Mas nós estamos buscando agora uma forma de apoiar esses clientes, orientar tecnicamente no que for necessário para que ele retorne à atividade dele de forma segura, né? Então, nós estamos disponibilizando hoje toda a nossa estrutura através dos nossos associados para essa orientação junto aos clientes, para ter uma certeza de que teremos, nesses ambientes, uma qualidade do ar satisfatória. A gente tem visto muita notícia aí de que o vírus, o coronavírus, fica em suspensão no ar por algum tempo, e isso, nos ambientes onde você não tem renovação de ar, ou você tem um fluxo de ar inadequado, ele propicia a difusão desse vírus no ambiente, né? E a gente está
se mobilizando para orientar os nossos clientes nesse sentido. Outro aspecto que a gente também julga muito importante aí para o nosso segmento é a regulamentação da Lei 13.589, que talvez mais na frente Maurício vá falar em alguma coisa. Nós estamos nos mobilizando aí institucionalmente aí através da FIEB para a regulamentação dessa lei, que vai realmente alavancar muito a atividade das empresas no sistema de faz manutenção do sistema de ar-condicionado. É isso aí. Perfeito, obrigada, Coim. Maurício, eu já quero aproveitar que Dr. Coim falou dessa lei 13.859/2018. Ela fala sobre a manutenção de instalações e equipamentos do sistema de climatização de ambientes. Quais os principais desafios trazidos por essa legislação e que segurança ela dá ao consumidor e às empresas do setor, Maurício? Alene, a pergunta foi ótima. Assim, antes eu vou falar sobre uma curiosidade dessa lei, porque há 10 anos, como eu falei inicialmente, nós começamos a trabalhar a portaria 3.523, né, de 98, né, que essa portaria nasceu após, né, a maioria deve saber, né, quando o ministro Sérgio Mota veio a falecer em função da contaminação do ar. Certo? Então, na época, o ministro Serra, né, homologou a Lei 3.523, e essa lei, ela já, quando todo o desenvolvimento dela, né, a Brava já estava desenvolvida, foi uma parceria a Brava e a Anvisa nesse desenvolvimento. E de lá para cá nós viemos trabalhando o desenvolvimento dessa portaria, que na época era apenas uma portaria, 3.523. E fizemos várias palestras, várias apresentações a nível brasileiro, tanto para a Anvisa, tanto para a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Federal, certo? Para o público em geral. E tínhamos uma grande dificuldade. A dificuldade era o seguinte, porque as vigilâncias não conseguiam atuar. Por quê? Porque era apenas uma portaria, não era uma lei, certo? E aí, numa oportunidade, eu discutindo sobre normas regulamentadoras, normas técnicas, pela ligação que eu tenho com outros Sindratas, eu já no Sindratar Bahia, liguei para o Sindratar de São Paulo, né, nosso amigo Carlos Trombini, e nós vamos fazer uma reunião aqui para discutir essas NRs. Tá, ok. Então, aí reuniu todos os Sindratas do Brasil, e nessa ocasião foi quando nasceu o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração. E aí, na época, na nossa primeira reunião, cada uma entidade vai ficar responsável sobre um tema. E desse, o meu ficou PMOC. É um tema que me agrada, porque eu já vinha trabalhando nisso há muito tempo. E daí nasceu a necessidade de nós desenvolvermos. A lei, para você ter uma ideia, Arlene, a solicitação de sair de portaria para a lei estava parada há 13 anos parada no Congresso Nacional. 13 anos. Nós, com muito trabalho, porque é um trabalho árduo, nenhum de nós, Coim, Luizão, nenhum de nós recebemos nada por isso, nós trabalhamos realmente para desenvolver o setor. E aí nós temos nossa vida profissional, nossas empresas para gerir, e dentro disso, mesmo assim, a gente tem que ir viagem para São Paulo, viagem para todos os lados, atrás de político, para desencavetar a lei, e levar até a aprovação dela. A história é longa, eu sei que o tempo é curto, mas até em 2018 conseguimos, com Michel Temer, a aprovação da lei, certo? Então, e essa lei foi muito importante para nós, que a partir daí, agora, independente da regulamentação, ela já está valendo, e tanto as vigilâncias sanitárias municipal, estadual e federal já estão atuando,
certo? E nós temos 2 momentos dessa lei, um antes pandemia e um pós-pandemia. É isso que todo mundo tem que ficar ciente, tá? Porque antes a vigilância sanitária, até pela a estrutura que eles têm, que a gente sabe que as estruturas, eles têm muita coisa para fiscalizar, eles não fiscalizam só ar-condicionado, certo? O ar-condicionado foi algo que entrou na vida deles recentemente, então, mas a partir de agora tudo vai mudar, porque, como a gente fala, nosso maior fiscal é o cliente, não é nem a vigilância sanitária, é o cliente, porque o cliente, com a pandemia, ele entendeu que qualidade do ar é importante. Qualidade de ar muda a sua vida. Você consegue ficar 2 dias sem tomar água, mas você não consegue ficar 2 minutos sem o ar, sem respirar o ar. Ar é importante, é muito importante. Então, qualidade de ar é tudo. Então, hoje, pode ter certeza que as fiscalizações a nível de qualidade do ar vai mudar bastante. Então, aí entra a força da lei 13.589. E nós estamos, junto com a Brava, a ANPRAC, todos os Sidratas, Bahia, todos nós estamos trabalhando constantemente na divulgação. Hoje, com muitas lives, você tem uma ideia, nós fizemos, só nesse período de pandemia, o Conselho Nacional de Climatização, nós temos feito reuniões diárias, ficamos por 3 meses, todos nós, reuniões diárias de 2 horas, ali discutindo assuntos do setor, muitas matérias equivocadas sobre o assunto, muita gente falando, nessa hora aparecem os mágicos, né, de plantão, todo mundo querendo ser especialista em algo que nunca foi. Então, a gente teve muito trabalho durante esse período, né? Ainda estamos tendo, reduzimos as nossas reuniões, mas ainda estamos mantendo o plantão. Hoje nós nos reunimos de 3 em 3 dias, né? 3 dias por semana, certo? Para discutir o assunto, tá bom? E é isso aí, vamos para frente, tem muita coisa para falar ainda. Maurício, eu queria frisar algo importante. Nós que participamos de sindicatos, de associações, de federações, as pessoas perguntam, nossa, você deve ter salários incríveis para fazer tudo isso, tanto cargo. E eu digo para vocês que é trabalho gratuito, de Luizão, de Corinne, de Maurício, o meu, ninguém ganha nada para isso. É bom a gente até frisar isso, sabe por quê? Porque as pessoas acham que a gente está aqui ganhando. A gente ganha sim, a gente ganha uma sociedade muito mais evoluída. Está aí, Maurício, parabéns, tantos anos numa defesa de uma lei em proteção aos seres humanos, às pessoas. Então, o associativismo, falando disso, nós estamos aqui e a gente ganha networking, a gente ganha muito, muito mais sustentabilidade nos nossos negócios como resultado e como retorno. Então, é importante que você, ao invés de você ficar olhando e criticando, que você venha para o nosso lado e trabalhe com a gente. Quanto mais pessoas estiverem imbuídas da filosofia do associativismo, de fazer a diferença gratuitamente, voluntariamente, pode ter certeza que o tempo que você gasta aqui, a sua empresa, de uma forma ou de outra, está recebendo benefícios, porque é dano que se recebe, não é assim? Ok, com certeza. Obrigada, Maurício. Luizão, você aí como uma das pessoas muito conhecidas do estado da Bahia. Existe uma discussão grande sobre a questão de haver necessidade de melhoria dos processos de manutenção dos equipamentos de refrigeração. Qual o papel do CREA e dos engenheiros nesse processo, Maurício? Interessante essa pergunta. Vou falar pelo CREA, apesar de não estar podendo representá-lo nesse momento. Mas o CREA fiscaliza o exercício da profissão, não a qualidade do serviço, né? Então, o que ele faz é verificar se tem empresas registradas como profissionais habilitados para que possam fazer essa parte. Então, cabe outros órgãos a fazer a fiscalização desse ambiente, mas nós estamos participando no grupo, né, para discutir melhor qualidade, para dar força à fiscalização nos diversos setores. A gente juntando, nós estamos fazendo um processo de se associar também, Arlene, no processo da fiscalização, né? Esse processo de associativismo é muito interessante, a gente está vendo nesse período de pandemia o quanto fez falta, a gente está pensando individualmente,
Estou vendo que o novo normal é alguma coisa que nós não vamos ter competidores. Estou vendo aí em diversos grupos pessoas que a princípio seriam competidores compartilhando soluções conjuntas. Então, acho que vem um novo modelo de negócios, daí um fortalecimento da associação, principalmente das empresas locais. A gente está vendo agora que esse problema mundial que aconteceu, ficando na dependência muito de alguns países, nessa hora foi uma coisa muito difícil para a gente e acho que vamos ter que pensar muito mais em fortalecer. Então, a questão da compra de um equipamento, principalmente na parte de refrigeração, de climatização, não é só importante a compra, o mais importante também é a manutenção. Então, não adianta você comprar um ar-condicionado e ficar com ele transmitindo poluição, como o Coin já colocou, a possibilidade de vírus também. As pessoas compram e esquecem de limpar um ar-condicionado, né, de contratar uma manutenção adequada, pensa apenas que contratar uma pessoa que venha fazer uma coisa muito rápida, não está avaliando a qualidade do serviço, né? Infelizmente, a nossa obrigação não é ver essa parte, e sim verificar se as empresas estão com os profissionais habilitados responsável pelaquela parte da empresa, e a gente acredita que esses profissionais habilitados, eles estão vendo a qualidade desse serviço. E como o Coin também colocou, é importante que a gente venha também treinar o pessoal, né? Não é só apenas cobrar isso, porque não é função da gente criar dificuldade para nada, e sim que tenha um melhor atendimento à sociedade. Então, temos que treinar as pessoas, os profissionais, dar informações mais novas. Nesse momento, se discute muito quais são as melhores soluções para diminuir a contaminação com o coronavírus também, né? O Covid-19, então é uma coisa importante a gente estar alinhado, né, nesses pontos e transmitindo para os profissionais essa informação. Obrigada, Luizão. Realmente é isso, eu acho que o CREA ele tem um papel importante. Eu sempre digo que acima da fiscalização, nós precisamos ter a conscientização, porque quando se conscientiza, se treina, se capacita, fica mais fácil a cobrança, não é? Porque às vezes os órgãos, e eu sei como é que o CREA funciona, e é bacana isso, né? Tanto treinamento que o CREA promove, porque às vezes fiscalizar sem treinar, na verdade, a gente não está ensinando as pessoas a fazerem bem feito. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Carlos Trombini, do Sindicato da Indústria de Refrigeração, de Aquecimento e de Tratamento de Ar do Estado de São Paulo. Sindratar São Paulo conosco, muito obrigada. Salvino Veloso com a gente. Gente, a sala está lotada, não posso chamar o nome de todo mundo, mas tem Eduardo Alves, Odacir Estrada, João... João, esse sobrenome aqui tá difícil pronunciar, viu? Eu sou alemã, mas Schnittmann deve ser assim. Arcelon Reis, Celidalva. Ok, gente, muito obrigada por vocês estarem conosco. Lembrando que essa live ficará gravada também no canal do YouTube da FIEB, para que vocês, quem não estiver assistindo ou não possa continuar até o final, possa assistir depois, porque vai ficar gravada. Deixa eu falar, vamos para a segunda rodada e deixa eu comentar sobre dados do segmento. As empresas desse segmento no Brasil somam um capital social de 2,3 bilhões de reais. Interessante esse número, viu, Coin? É bacana, porque às vezes a gente não tem noção do valor, né, do segmento, mas é importante. A cidade de Salvador é onde se concentra o maior número de empresas, 50% do capital está na Bahia. E a Bahia representa 38% do Brasil, com 78 milhões, não é? As empresas com seu capital social. Quem não conhecia, não sabia quem era a Sindratar, está aí uma oportunidade de vir para o sindicato, de vir para a federação e poder participar conosco desse movimento de associativismo e melhoria de todo esse universo, não é? Concorda, Coin? Coin, vamos lá agora para a segunda rodada de perguntas. Essa pergunta é grande, mas é interessante essa pergunta, que é uma pergunta aqui do nosso estado. Com o desdobramento da pandemia, foi criado um projeto de lei municipal do vereador Odiosvaldo Vigas, do PDT. Ele apresentou o projeto de lei na Câmara de Salvador, propondo o tratamento de aparelhos de ar-condicionado em estabelecimentos de saúde, comerciais, públicos e privados, com base na norma brasileira BNT 7256.
Nesse caso, friso parlamentar, deverá ser incorporado o sistema de luz ultravioleta de alta energia no filtro do aparelho para eliminação de bactérias e vírus. Olha que interessante, olha que mudança. Como o setor vê, Cohen, esse projeto e qual o impacto disso nas empresas? Arlene, toda iniciativa que vise a melhoria, assegurar a qualidade do ar nos ambientes de uso coletivo, seja ele público ou privado, são muito bem-vindos. Nós já estamos em contato aqui, através da nossa assessoria e da FIEB, em contato com o vereador Odiosvaldo Vigas, no sentido de fazer alguns ajustes necessários aí ao projeto de lei. E, nessa oportunidade, nós estamos relatando a ele a necessidade não só de garantir esse detalhe, esse incremento no tratamento do ar, mas incluir a questão da manutenção, né? Essa Lei 13.589 precisa ser implementada de uma forma muito efetiva, Arlene. Se você observar a imprensa recentemente, diversas matérias nesse sentido. Recentemente, inclusive, a TV Bahia fez uma entrevista com alguns associados do nosso sindicato, com um projetista local, o Mário Sérgio, o Martins, que é um dos mais antigos profissionais do nosso segmento aqui na Bahia, ressaltando essa questão da qualidade do ar, né? E é muito importante isso. Então, associado a essa questão da regulamentação da Lei 13.589, nós estamos também trabalhando para chegar junto com esse vereador para fazer os ajustes necessários na lei. Toda mudança, né, toda adequação dos sistemas de ar-condicionado para essa garantia da qualidade do ar vai gerar, com certeza, uma demanda para as empresas do nosso segmento. Então, é fundamental que essas medidas venham a ser tomadas para que a gente tenha uma condição de proporcionar essa qualidade, né? A gente sabe que tem muito projeto de ar-condicionado hoje que não prevê, por exemplo, renovação de ar, né? É um item fundamental hoje num projeto de ar-condicionado, né? Nós temos as normas da ABNT para instalações hospitalares, que é citada aí no projeto do vereador Odiosvaldo. Temos a norma da ABNT para outro tipo de instalação, e o que a gente precisa é que essas normas sejam cumpridas, né? Nós temos uma legislação muito boa em relação a esse projeto. Agora, a gente precisa que isso seja cumprido. A gente precisa que as empresas que contratam um projeto de ar-condicionado, né, sejam conscientes dessa situação, de que a garantia da qualidade do ar não é somente uma exigência técnica, não. Ele tem que transformar isso, ele vai monetizar isso. A falta de renovação de ar, com acúmulo de CO2 no ambiente, gera uma dispersão, uma falta de produtividade enorme nos trabalhadores, né? A falta da manutenção adequada, que provoca doenças respiratórias, também tem hoje responsável pelo absenteísmo no trabalho muito, muito relevante, né? Então, eu acho que tudo isso a gente está trabalhando para que a gente consiga, junto com o vereador que está propondo isso, fazer um projeto bom para o público em geral, né, com o apoio do Sindratar Bahia. Cohen, excelente explanação. Eu queria, Flávio Maciel, seja bem-vindo, Flávio Maciel. Acredito na fiscalização dos estabelecimentos comerciais para a maior garantia dessa qualidade. Sem isso, acho difícil, pois as empresas não querem aumentar seus custos operacionais.
Você tem razão nesse seu comentário. As normas só serão cumpridas se tiver fiscalização, também é uma verdade. Eduardo Alves, na terceira rodada eu já faço, obrigada pela pergunta, na terceira rodada eu já faço a sua pergunta ao ar. Luizão, Coim, deixa... Desculpa, Arlene, é porque eu queria fazer uma complementação em relação ao que claro, você está em casa. Colocou. Na verdade, Flávio, isso não representa custo para a empresa, nem aumento de custo, pelo contrário. Isso, ao final, vai representar uma melhoria na produtividade dos funcionários que trabalham naquela empresa, né? E, na verdade, a empresa vai ter lucro, vai aumentar a sua produtividade e não vai ter... Manutenção de ar-condicionado não é custo, é investimento, né? Isso é importante destacar para que a gente não ache que isso simplesmente é um desperdício de dinheiro. Pelo contrário, é um investimento com excelente retorno para as empresas. Em relação à diminuição do absenteísmo, né, por doenças respiratórias e em relação ao aumento de produtividade dos funcionários. Obrigada, Coen. Isso é uma verdade. Quem pensa nos seus colaboradores está pensando na produtividade da sua empresa. Acho que a empresa que ela acredita que as pessoas que trabalham com ela precisam ter uma qualidade de vida, pode ter certeza que terão funcionários muito mais comprometidos, muito mais engajados, porque quando você quer o bem do seu colaborador, pode ter certeza, você que é empresário, o seu colaborador também vai fazer melhor pelo seu trabalho, pela empresa sua. A gente não pode, muitas vezes, acreditar que eu posso, como diretora, ficar numa sala gostosa, climatizada, e que as demais pessoas possam estar em ambientes não tão produtivos. É importante a gente pensar sobre isso nessa atual pandemia, independente da pandemia. Eu vejo que é sempre importante a gente cuidar das pessoas que estão conosco. Não é verdade, gente? Luizão, agora é com você. Você acredita que a pandemia vai mudar a forma dos engenheiros e arquitetos projetarem os novos ambientes coletivos? O que você acha que virá como tendência para o futuro? Muito importante essa pergunta aí, como é que fica? Diga, Luizão. Olha, eu acho que essa pandemia veio clarear mais um problema que a gente já tinha há muito tempo, né? Acho que não foi a pandemia apenas que veio levar essa preocupação, já que a gente já vinha há muito tempo já discutindo essa qualidade do ar, como o Coim colocou, no ambiente de trabalho. Só complementando, Coim, como você colocou aí, é importante para os gerentes de estabelecimentos comerciais que protejam mais as pessoas, porque como a Covid foi colocada como uma doença do trabalho, você tem que justificar que você está fazendo tudo para que seus trabalhadores não peguem a contaminação no ambiente de trabalho, né? Então, as pessoas, às vezes, vão ter dificuldade de colocar isso, porque ele pode pegar no ônibus, no transporte, em qualquer outro local, e se você não se preocupa no seu ambiente de trabalho, dando as proteções, piora a situação para o empresário de defender, né, que aquilo não foi pego no seu ambiente de trabalho. Mas eu acho muito importante, sabe, Arlene, essa questão, eu acho que a pandemia veio não só nessa questão aqui agora do ambiente, como um problema de saneamento no nosso país, a gente está vendo todo um problema que foi colocado debaixo do tapete e veio agora à tona, né? Essa parte também do ambiente, da climatização, da utilização do ambiente, é uma preocupação que já vinha, até mesmo eu, particularmente, quando conversei com o Maurício Redondo e conversando com um colega de fora, também uma preocupação quando ele me dizia, olha, nós fizemos um estudo onde a perda de concentração, como o Coim falou, dos estudantes que estão numa escola, é muito preocupante, chega a ser a 30%, né, por excesso de CO2 no ambiente, por falta de renovação de ar. Então, isso é uma coisa bem importante. O Coim falou que vai mudar o projeto, quando tem projeto, né, Coim? Porque as pessoas acham que pegam uma tabela e compram os ar-condicionados, os climatizadores, sem ter projeto nenhum, né? Então, tem muitos lugares que não tem nem projeto, né, dessa situação. E acho que essa pandemia veio alertar essa preocupação quando, tempos atrás, o ministro também faleceu em função de que foi diagnosticado por ter pego contaminação por problema de ar-condicionado, né? Então, acho que isso vem alertar a sociedade. Eu, outro dia, estava numa live aí com o Maurício, colocando, e fiquei surpreso
uma coisa que como eu falei para vocês, que o ar a gente não consegue enxergar direito, mas eu testando lá na universidade outro dia uma câmera de infravermelho para poder, apaguei a luz, eu fiquei impressionado com a quantidade de partículas que estavam no ar, que eu não conseguia enxergar, né, normal, mas quando você bota a luz, eu faço até uma recomendação àqueles que têm câmeras de infravermelho à noite, né, que tá as luzes apagadas, que observe que a gente fica impressionado com a quantidade de partículas no ar. Então, acho isso muito importante, que a gente venha, não só a parte de projeto, mas principalmente a parte de manutenção. O que a gente observa são um equívoco. A gente está passando por uma situação difícil, que precisamos melhorar nossa questão de sustentabilidade, de aproveitar os recursos naturais, de não ficar alguma coisa do tipo, tá escuro, bota uma luz, faz algumas coisas sem ter um critério tão adequado, né? Eu fico assim impressionado, fugindo um pouco aí do ambiente agora porque está afastado das escolas, que eu vejo aquelas escolas com uma carga, vamos dizer assim, um frio enorme, todo mundo de capote, mas não tem circulação de ar, né? Então é uma coisa que a gente tem que eu acredito que a gente tenha que convencer aí a sociedade, esclarecer a sociedade a necessidade de estar cuidando de todos, né, para evitar que essa contaminação, seja por Covid ou seja por qualquer outra coisa, né, aumente num ambiente fechado, confinado, que o ar-condicionado venha dar um conforto, não só térmico, mas um conforto também de saúde, né, que acho que é o que é importante para todos nós, né? A defesa que nós estamos fazendo aqui é para garantir uma garantia à sociedade de que ela está acompanhada por profissionais e empresas competentes que vai garantir o ambiente, aquele ambiente da melhor forma possível. Então, fico muito contente, acho que essa questão, como está sendo colocado, da luz infravermelha, agora está ultravioleta para poder atender esse problema, mas temos outros critérios também, e não é só simplesmente comprar um aparelho desse e colocar sem ter um projeto adequado, porque isso pode não ter um desenvolvimento tão bom, tenha um gasto de comprar equipamento, mas não eficiência na instalação. Muito bem. Luizão, a sua fala, Luizão, ela é muito esclarecedora, porque às vezes as empresas se preocupam tanto com os equipamentos produtivos, tanto com a linha de produção, e às vezes não se atentam a essa questão do ar. Então, a gente vê, às vezes, escritórios enormes e as pessoas não rendendo o quanto deveriam render, porque não tem circulação de ar. Experimentem ficar dentro de um carro, sem o ar-condicionado ligado, umas 3 pessoas por um período falando. Automaticamente começa a vir um sono, não é? Baixa a energia, porque automaticamente aí o ar já não está mais puro. Então, nós estamos falando isso dentro de um carro. Eu não sou especialista disso, mas eu sinto. Aí, abre o vidro, deixa entrar, deixa circular o ar, e aí a gente toca a viagem normalmente. Gente, então, eu vou fazer a última pergunta para o nosso amigo Maurício. Maurício, não é a última, depois teremos uma nova rodada e vamos para as perguntas que o pessoal está aqui fazendo as perguntas para a gente, ok? Maurício, uma questão importante é a necessidade de investimento das empresas em melhoria dos seus sistemas de refrigeração em um momento de crise, onde há dificuldade de investimento. Que ações estão sendo feitas no ambiente nacional para apoiar as empresas nesse importante projeto? A pergunta também é boa, né? Vocês então selecionaram as perguntas muito boas e bem oportunas, tá? Na realidade, o Coim já falou aí, as empresas, obviamente, a primeira coisa que nós fizemos pelo Conselho Nacional foi classificar, né? Fizemos uma correspondência ao presidente, ao presidente Bolsonaro, no sentido de colocar o nosso setor como um setor essencial, certo? Então, nosso setor, a princípio, nosso setor estaria todo fechado. E não, é impossível, dentro de uma pandemia, você não ter o nosso setor funcionando, fazendo a manutenção dos equipamentos. E fomos prontamente atendidos nessa reivindicação que o Conselho Nacional fez. E, juntamente com isso, nós entramos com alguns pedidos específicos. Né? Sabemos, igual o Luizão falou, a questão da renovação de ar é fundamental.
Nossas instalações de ar-condicionado são muito antigas e a maioria não atende, a grande maioria não atende às normas técnicas e às normas de renovação de ar. E para isso precisa de investimento. E este é o momento. Renovação de ar é tudo, se falando de climatização. Nós temos, na Brava, nós temos um conceito assim, que ar é bom e faz bem, ar-condicionado é bom e faz bem. Por quê? Certo? Desde que ele tenha uma boa manutenção. Certo? Então, e há uma boa renovação de ar, tem um bom projeto. Então, o que é que nós corremos atrás? Mandamos para o BNDES uma solicitação de uma verba de 900 milhões para serem aplicados só em renovação de ar a nível nacional. Porque para que as empresas do setor, as empresas especializadas do setor, possam desenvolver os projetos e instalar para fazer as adequações dos sistemas antigos. Os novos já vão, os novos projetos já nascem com a renovação de ar. Né? E o Sintratar Bahia, todos os Sintratares hoje, a gente tem que mais conseguiu verbas para os seus associados. Isso tem que ser feito com uma parceria junto com a FIEB. Isso é um trabalho maravilhoso, que tanto se tratar Bahia com a FIEB, essa parceria, uma parceria muito forte, conseguiu. Por isso que é importante ser associado, certo? O empresário que se associa, ele tem benefícios que ele desconhece. Ele acha que é simplesmente um gasto, não é. Ele não tem noção da importância que é ser associado. É isso aí. Ok, Maurício. Então, eu vou agora dar uma lida aqui nas perguntas. Nós estamos a 46 minutos e 23 segundos. A nossa live termina em 60 minutos. Podemos estender um pouquinho até 75 minutos. Vamos lá. Carlos Trombini. Esse nosso amigo está presente com a gente. Olha, a PMOC não é apenas para sistemas de climatização, também é importante na refrigeração, indústria e comércio, alimentos, remédios, vacinas, materiais e matérias-primas. Ele está contribuindo aí, fazendo um esclarecimento. Carlos Trombini também está dizendo que, além da luz UV, deixa eu ver aqui, que veio mais, tem as aplicações de ozônio e peróxido de hidrogênio. Deixa eu ver... Coim, Maurício, quer falar um pouco a respeito dessa questão, as aplicações de ozônio e peróxido de hidrogênio? Maurício, está me ouvindo? Tá mudo, Maurício. Bom, enquanto o Maurício está ouvindo agora, querido? Carlos Trombini diz, além da luz UV, tem as aplicações de ozônio e peróxido de hidrogênio. Achei importante. Queres comentar a respeito disso? Sim. Realmente, o Carlos Trombini foi muito oportuno em relação a essa questão, porque isso tem que ser aplicado, igual o Luizão falou, com responsabilidade. Tá? Porque eu já vi pessoas colocando indiscriminadamente, realmente está comprovados que tem uma eficácia com relação, certo, ao controle de bactérias e vírus no ambiente. Porém, você não pode ficar exposto nem ao peróxido de hidrogênio, nem ao ozônio por muito tempo, muito menos ao ultravioleta. Então, isso tem que ter toda uma engenharia por trás, isso tem que ter um projeto, tem que ser estudado, tem que ter um engenheiro por trás que possa elaborar. O cliente tem que ser orientado. Não é comprar qualquer produto e colocar. Tem muito produto hoje chinês aí, sem desfazer do chinês, porque a China também tem produtos bons, mas tem produtos que ainda é uma mentalidade antiga que a gente tem. Mas tem alguns produtos de baixa qualidade que causam risco às pessoas, e as pessoas não sabem, mas que tem a eficácia, tem. Tem outros produtos também, hoje, de lavar ar, que também funcionam muito bem também. Então, tem muita tecnologia boa. Porém, tem que procurar profissionais sérios, porque, como eu falei, tem muito mágico vendendo soluções aí que a gente tem que tomar muito cuidado. O cliente tem que tomar muito cuidado, procurar sempre profissionais, empresas especializadas, procurar a relação do seu sindicato, seu Sintratar, na Brava, empresas
realmente que tem capacidade de apresentar uma proposta técnica e soluções técnicas. Perfeito, perfeito, Maurício. É importante esse comentário do Maurício, porque da mesma forma que agora na pandemia as pessoas vão tomando vários remédios, porque isso funciona, isso não funciona, da mesma forma eu acredito que na questão refrigeração, afinal de contas é o ar que está entrando dentro de você, e esse cuidado você tem que ter. Eu tenho aí um grande executivo que infelizmente veio a óbito na pandemia aí por causa do Covid, e a filha dele escreve uma carta: meu pai tinha fortunas de dinheiro que podia comprar qualquer coisa, e a única coisa que ele não podia comprar é o ar, e em função disso ele veio a não estar mais conosco. Então, deixo aí, né, uma mensagem para que a gente possa realmente ter cuidado. Agora, eu queria perguntar uma coisa para a Coin. Vamos agora uma pergunta bem rasteira, assim. As pessoas perguntam: quanto tempo nas nossas casas nós devemos limpar os filtros do ar-condicionado? Agora eu fiquei preocupada, sabe, Coin? Sei lá se eu estou fazendo direito. É bem simples, mas as pessoas às vezes passam anos sem limpar os filtros das suas casas. Responda, Coin, para a gente. Na verdade, Alene, isso não existe um prazo pré-determinado. Isso vai muito em função da condição do ambiente. Ambiente onde você tem uma dispersão de partículas de poeira maior, você tem que fazer isso com uma frequência maior. O importante é você fazer periodicamente uma inspeção visual para ver o nível de contaminação, de acúmulo de sujidades no filtro, para que você possa determinar essa frequência. Às vezes você pode fazer isso a cada 30 dias e tá bem atendido, como às vezes você vai precisar fazer semanalmente, né? Então, não existe essa regra para se fazer isso. Vai em função da condição de cada ambiente, né? Mas, Coen, no quarto, na sala, ou num escritório em que é um padrão, assim, não tem uma quantidade enorme de partículas, um mês é bacana, 2, 3, para a gente poder deixar isso para o nosso público. A princípio, a gente recomendaria que se faça uma inspeção a cada 30 dias. Se você observar nesse intervalo de tempo, quando você fazer a limpeza de filtro, que tem um acúmulo muito grande de sujeira, você pode reduzir esse tempo para fazer com um intervalo menor, né? E é importante não só a limpeza do filtro, também Bom, a gente que seja esse filtro, que periodicamente a gente faça essa manutenção da serpentina do ar-condicionado. Ok. Então, a gente precisa limpar o filtro, no mínimo, pelo menos começamos por um mês, e a gente observa. É importante isso, porque às vezes a gente está dormindo com o ar sujo, e isso vai afetando, né, o seu sistema respiratório. Maurício, está aí uma pergunta para você, de Otávio Justa. Não sei se esse é o sobrenome. Gostei, Manuela. Esse pessoal da assessoria é fantástico. Eu preciso ler aqui. Maurício, existem estudos comprovando a eficácia da aplicação de lâmpadas UV em sistemas de renovação de ar para melhorias de qualidade do ar? Existem sim. Voltando ao Conselho Nacional, o Conselho Nacional hoje, além dessas entidades que já falei, ANPLAC, Abrava, todos os Citratas, ele recentemente teve dois parceiros novos de grande importância, que uma é a Ashore e a outra é a SMAC. E a Ashore é a nossa entidade maior a nível mundial. E a Ashore vem fazendo um estudo profundo sobre essa questão do UV nos ambientes com relação à eficácia dele. Existe estudo, sim. A Ashore está fazendo, inclusive, um estudo junto com a OMS, né? Deve soltar
uma matéria, né, bem próxima, talvez esse mês ou mês que vem, esse mês não mais, mas já está no final, mas para o mês, com relação à eficácia. Mas é comprovada a eficácia. Insisto, tem que tomar o cuidado com a UV. A UV mal instalada, ela pode queimar os olhos, as cordas dos olhos, a pele. Tem uma série de coisas com a lâmpada UV que tem que tomar cuidado. É uma coisa muito séria a utilização do UV. Ela funciona, é comprovada a sua eficácia, sim. Muito bem, Maurício. Obrigada pela pergunta. Otávio, se você tem mais alguma dúvida, pode vir com a gente aqui na sala da indústria e perguntar. Flávio Maciel está dizendo, para sistemas de médio e grande porte, temos o monitoramento da sujidade dos filtros de ar por monitores de queda de pressão, além da automação. Obrigada, Flávio, pelo seu comentário. Gilmenes Agostini Simon está dizendo o seguinte, parabéns, FIEB, pela iniciativa, assunto muitíssimo relevante para nossas vidas. Obrigado, gostei muito. Nós já estamos indo para a fase final. Manuela, se você puder me ajudar, se tiver mais alguma pergunta que eu não tenha respondido, e você puder colocar aqui, eu te agradeço. Ok, gente? Nós estamos a 55 minutos e 48 segundos da nossa live. Você que está entrando agora, vai ficar gravada no canal do YouTube da Federação das Indústrias e você pode sim assistir isso aí no seu final de semana. Aproveita para curtir Coim, Luizão, Maurício e verem o que está acontecendo no mercado da Bahia no sistema de refrigeração, aquecimento e ar-condicionado. Eduardo Araújo, muito obrigada, Eduardo, pela sua pergunta. Caros, bom dia. Quais são, nominalmente, os padrões normativos a serem seguidos em relação aos sistemas de AC antes e depois da Covid-19? Gente, essa pergunta aí eu passo para quem? Pode ser para você, Maurício? Pode, sem problema. Gente, eu fico na dúvida, é tanta gente experiente aqui que eu não sei para quem que eu boto essa pergunta. Obviamente, o Luizão e o Coim estão bem capacitados também para responder, não tem problema nenhum. A questão é a seguinte, é uma boa pergunta, porque é uma coisa que nós já estamos discutindo há vários meses. Então, nós do Conselho Nacional, junto com a Bravo, o Citatraz, a própria Astor, Smart, todos, né, temos discutido isso constantemente. Então, nós fizemos várias lives, porque cada setor tem uma particularidade, uma peculiaridade diferente. Então, nós fizemos várias lives, uma só para hospitais, uma só para escolas, outra agora nós devemos fazer para academias, né, supermercados, cada um é uma realidade diferente. Mas o principal é a renovação de ar. Dar uma atenção especial à renovação de ar e à manutenção do seu sistema de ar-condicionado. Filtros limpos, filtros trocados com a periodicidade, porque muitas vezes você tem o filtro, você lava o filtro e você tira a capacidade de filtragem do filtro. O cliente não tem noção disso. Tem técnicos, né? Porque é o que a gente está falando. Não, o bom técnico é apenas aquele técnico que conserta a sua máquina. O cliente não tem noção do que é um bom técnico. Então, ele tem que ter um conhecimento além. O que é uma qualidade de um bom filtro? Se o filtro tem uma boa qualidade de filtragem, se não tem, ele tem que orientar o cliente, ele tem que saber orientar o usuário. Por isso que é importante trabalhar com boas empresas, certo? Muito nesse sentido. Então, o ar-condicionado, o que nós recomendamos nesse período de Covid é olhar se tem renovação de ar no ambiente, adequado dentro das normas técnicas, e se há manutenção e o PMOC está sendo feito por uma empresa com responsabilidade, por técnicos responsáveis, e que está sendo feito dentro dos padrões. Aquela pergunta que você tinha falado sobre a manutenção dos filtros. Existe uma portaria, existe uma RE, a gente não tem que inventar a roda. Existe na portaria 3.523, que é a base da lei 13.589, existe a RE, a resolução 09, que dá as rotinas de manutenção. Então, a gente não tem que inventar a roda, ela já dá como você deve fazer uma manutenção mensal, uma trimestral, já te dá um norte. Entendeu, Arlene? Então, é só seguir essa nova... Então, manutenção decente, uma boa empresa e renovação de ar. Isso dentro das normas técnicas. Isso é fundamental.
Muito, assim, pode complementar, Coim. Nós estamos aqui numa sala, todo mundo pode falar. O que Maurício falou, pelo que eu entendi da pergunta do Eduardo Araújo, quais são os padrões normativos para seguir em relação ao sistema de ar-condicionado? Existe a ABNT, que é a Associação, tem as normas específicas para projeto de ar-condicionado, e isso não mudou em relação à Covid, né? Essas normas são válidas e, se bem aplicadas nos projetos, ela minimiza muito esses riscos de contaminação em ambientes de uso coletivo por deficiência do equipamento. Então, a primeira coisa que tem que ser levada em conta é que você tem normas técnicas, né? E essas normas tratam dessas questões de renovação de ar, de todos os aspectos, para cada tipo de instalação. Tem a norma para instalação hospitalar, como Maurício bem falou aí, para outros tipos de ambiente, mas a norma existe, né? Está lá disponível para quem quiser consultar as normas da ABNT e para projetos de ar-condicionado. Em relação à questão, agora, tão importante quanto um projeto bem feito dentro das normas como a gente já ressaltou, a manutenção do sistema, né, em bom funcionamento. Né? A gente fala muito aqui PMOC, mas não me lembro se a gente já comentou do que é PMOC. PMOC é Plano de Manutenção, Operação e Controle. É a sigla do Plano de Manutenção, Operação e Controle que foi criado na Portaria 3.523, como bem ressaltou o Maurício, que tem as rotinas de manutenção, estabelecendo os prazos para cada tipo de serviço, que esses prazos são prazos sugestivos, né? Não é porque eu tenho um prazo de 30 dias, mas o meu equipamento está num ambiente muito agressivo que eu vou esperar 30 dias para fazer. Esses são os prazos mínimos e os prazos máximos e o prazo para que você faça essa avaliação. Obrigada, Coim, pelo seu apoio aí na resposta. Vamos lá. Posso só uma... Oi, claro, Luizão, claro. Aí é interessante que a gente está falando aqui, que nós tivemos uma discussão há pouco tempo, né, com a questão das máscaras, né? Então, a gente pode ver o microclima que fica ali, né? As pessoas falando que são 2 panos, 3 panos. As pessoas que usam máscaras que não permitem uma renovação de ar, elas começam a se sentir mal, né? Porque concentra muito o CO2 na própria máscara quando ela vai retirar, e se não entra um ar novo, né? Então, a gente viu muito essa discussão, que a gente deveria ter essa discussão também na parte de ar-condicionado, né? Circulou muito na sociedade a especificação de máscara, que é parecido, de um certo ponto, com o que a gente está discutindo aqui, nessa parte de filtro de ar. Né? Então, que tipo de máscara é mais adequada para a gente utilizar, que a gente não fique sufocada? Se for falar isso, vão me processar por exercício ilegal da profissão. Você pergunte aí ao Maurício. É melhor eu continuar sobre ar-condicionado. Muito bem. Manuela, se você puder botar as perguntas. Gente, Fernando Brasil. Fernando, muito obrigada pela sua presença na nossa sala. E essa pergunta eu vou fazer para Luizão. E eu tenho mais 2 perguntas. Nós já estamos 1h03. Nós terminaremos 1h10. Então, se você tiver mais perguntas, depois o nosso pessoal de apoio redireciona as respostas. Fernando Brasil. Aqui na empresa, possuímos empresa contratada com equipe permanente em nossas dependências, realizando manutenção e limpeza periódica. Temos sistema de renovação de ar. O que mais precisamos ter, Luizão? Olha que bacana a pergunta dele. Olha, eu acho que não é só importante ter uma empresa contratada, mas ter uma empresa contratada que seja registrada para fazer essas atividades, né? No início do ano, nós tivemos algumas denúncias aí de que alguns órgãos governamentais estavam contratando empresas para fazer serviços gerais
em determinados pontos, onde tinham diversas atividades, não tem nenhum problema disso, né? Mas ele tem que ter subcontratações em cada área específica. Porque, às vezes, se você contrata uma empresa, está tudo registrado para lá, mas a empresa não tem um responsável técnico, não conhece adequadamente, profundamente aquele assunto. Então, eu acredito que ele deva ter tudo isso e espero que a empresa esteja regular junto ao seu conselho e que exista profissionais habilitados, né, exercendo essa atividade. Não é só a presença da pessoa, mas uma pessoa habilitada que dê essa garantia. Luizão, eu quero agora te abraçar sem te apertar. Ou apertar sem te abraçar. Eu sou engenheira também, né? Então, eu te faço uma pergunta. O que o CREA tem feito de conscientização para, ao invés de ficar na fiscalização, fazer a conscientização nesse momento? Eu sei que você está licenciado, mas eu acredito que você pode nos contribuir para que quem está nos ouvindo, ou quem vai ouvir depois, possa saber como é que a gente usa o CREA, como é que a gente busca o CREA. Pronto, atualmente, como você falou, estou licenciado, não estou sabendo muito o que está sendo feito. Vínhamos antes do licenciamento conversando com o Sindratar, com diversos profissionais aí, para fazer um trabalho de conscientização. A ideia é a gente chamar toda uma sociedade que tenha isso para discutir esse assunto, que nós vamos fazer uma fiscalização em seguida, mas antes de fazer a fiscalização, nós temos que informar o que é que deve ser fiscalizado, como cada um deve colocar, porque o ambiente não é, o interesse não é multar ninguém, sim dar garantia à sociedade, né? Então, estamos trabalhando muito em parceria aí com os sindicatos, com as entidades de classe, a Câmara de Engenharia Industrial vai dedicar nessa parte. Existe uma orientação do CONFEA para que esse ano os conselhos regionais se dediquem à parte hospitalar, onde dentro da parte hospitalar, a parte da climatização, do ambiente, da qualidade do ar é importante. Esse problema que o Maurício colocou ali há pouco tempo, que ele respondeu de diversos tipos de soluções para poder colocar. A gente lembra que, por exemplo, numa UTI que é trabalhado por 24 horas, não há possibilidade de utilizar determinados produtos, porque esses produtos são feitos em determinadas regiões. Então, o que a gente quer é sentar para conversar com todas essas pessoas, orientando por que a importância, que não é simplesmente uma cobrança para uma defesa de proteção, de reserva de mercado, nada disso, é mostrar que para trabalhar em cada área dessa tem que ter profissionais qualificados para que dê a segurança, né? Então, é isso que a gente está buscando em fazer uma parceria conjunta para que dialogue com todas as pessoas dos setores, né, para que eles possam entender o que a gente está falando e, depois de um certo tempo, vir a fiscalizar mais intensamente naqueles que não estão executando as atividades conforme combinado, né? Vamos trabalhar também nessa parte de fiscalizar os contratos feitos com órgãos governamentais para saber se estão contratando empresas que têm habilitação para isso, que eu acho que é importante. Eu quero fazer uma pergunta agora para a Coin. Eu queria pedir o seguinte, nós temos aí uma quantidade grande de perguntas. Você que perguntou, se você puder mandar o seu e-mail, por favor. O Otávio Justa está perguntando, Cláudia Miranda, querida, seja bem-vinda. Porque o nosso tempo está se esvaindo, a gente só tem mais 3 minutos e temos que ir para as considerações finais. Se você puder mandar o seu e-mail, aí a nossa equipe aqui manda para uma dos nossos entrevistados e a gente pode estar respondendo. Todo mundo concorda? Pode ser assim, senhores? Ok. Então, eu queria perguntar, veja bem, eu sou de Santa Catarina, cheguei aqui em Salvador há 12 anos e, de repente, eu não conheço, não sei quem quero instalar ar-condicionado na minha casa. Tive várias dificuldades, porque aí alguém que recomendou, acabou que ficou muito ruim, o acabamento. Como é que a gente consegue, Coin? Tem banco de dados? Como é que eu sei se esse técnico é qualificado? Vamos falar assim, porque são milhares de moradias que precisam instalar ar-condicionado, tirando empresas, hospitais, escolas, não sei, pode ser Coin, pode ser Luizão. Como é que a gente que veio de fora, chega aqui, vai procurar por quem? Como é que funciona isso? Coin, está me ouvindo? Luizão, pode responder. Nós estamos lá no CREA num projeto, espero continuar quando retomar as atividades, que é
informar a sociedade, através de aplicativo bem fácil, de que ele sabe de todas as áreas, né, dos profissionais, e até estamos estudando na parte jurídica de fazer um aplicativo como acontece aí em hotéis, em serviços de atendimento a Uber ou coisas desse tipo, né? Você, além dos profissionais lá qualificados, classificados, os registrados que estão lá, você saber se aquele profissional é registrado realmente, né? E também esse ponto que a gente está estudando agora, que você, quando contratar, você poder avaliar das estrelinhas lá, né? Então, isso a gente sabe que agora com a proteção de dados pode ser colocado, a gente vai fazer isso optativo. O profissional que quiser, o profissional que não quiser expor sua avaliação, já é um mau sinal, né? Quem presta um bom serviço já sabe que quer mostrar aquele serviço, né? Então, nós estamos estudando isso para aplicar, para que você possa entrar no nosso sistema e saber se aquele profissional é habilitado e como é que é o relacionamento dele com seus clientes, se é bom, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? A gente está trabalhando nessa linha. Luizão, tem previsão de quando isso vai entrar no ar? Eu espero até o final do ano, né? A gente está trabalhando no sistema, nesse período eu não sei como foi o desenvolvimento, mas espero, assim que retomar em outubro, a gente possa ter até o final do ano esse aplicativo disponível para a sociedade. Cohen, você quer complementar? Sim, Arlene. Eu acho que quando você busca um profissional para fazer um serviço de ar-condicionado para você, a primeira coisa que você tem que questionar, como disse o Luizão, é se ele é habilitado, porque a instalação de ar-condicionado é uma atividade profissional regulamentada pelo sistema, pelo CREA, pelo sistema, né? É uma profissão fiscalizada pelo CREA. Então, esse profissional, primeiramente, ele tem que estar habilitado, registrado no CREA. Tá? Perdemos aí a conexão o sindicato, com o nós podemos indicar as empresas do sindicato, as empresas filiadas aos sindicatos, que você pode ter não uma garantia, mas pelo menos uma indicação de que são empresas que têm um quadro profissional treinado né, a mão de obra mais qualificada. A gente pode fornecer a relação das empresas hoje filiadas ao sindicato, e dentre elas você escolhe a que melhor se adequar à sua necessidade. Né? Perfeito. Gente, só para dar um último dado, a Bahia possui 4.000 empregos nesse segmento, metade está na região metropolitana. Senhores, nós vamos agora para a rodada das considerações finais. De antemão, eu quero agradecer Cohen, agradecer extremamente a Luizão, a Maurício, uma live leve, tranquila, vai ficar gravada, repetindo. Quem mandou perguntas, por favor, coloque o e-mail para que a nossa equipe de apoio redirecione e que você tenha a sua resposta, você não fique sem a sua resposta. Então, Luizão, considerações finais, que nós já passamos um pouquinho, mas precisamos aí da sua fala final de cada um dos senhores. Vou ser muito rápido, eu que agradeço aí o convite da FIEB, né, para estar presente aqui com o Maurício, Cohen, com você, Arlene, para estar esclarecendo desse assunto muito importante para a saúde da sociedade, né? Então, fico aí, e o CREA sempre estará à disposição da sociedade, independente de eu estar presidindo ou qualquer outro, a gente vai estar sempre aí somando e ajudando a sociedade a ter uma vida melhor. Um grande abraço a todos, um beijo no coração. Obrigada, Luizão. E assim, parabéns por esse trabalho de fazer como se fosse Uber, porque eu tenho certeza que foi uma dificuldade minha e é uma dificuldade de milhares de pessoas de não saberem exatamente quem contratar. Muito excelente projeto. Maurício Lopes de Faria, por favor, as suas considerações finais. Vamos lá. Primeiramente, agradecer a oportunidade e o que eu gostaria de deixar bem claro, já falou, aos clientes é sempre procurar uma boa empresa. Essa empresa pode ser procurada junto ao Sidratar, a Brava, Relações. Eles têm as empresas relacionadas, que são empresas normalmente que passam por um processo de treinamento diferenciado. E o principal, que as empresas se associem aos seus sindicatos, ao Sindicato do seu estado, certo?
e a Abrava, e que os profissionais se associem à ANPRAC, que a ANPRAC é uma associação do profissional, onde damos treinamentos, melhoramos o profissional, certo? Tem condições, nós estamos trabalhando agora um selo, um certificado para o profissional do ar-condicionado, para dar uma garantia a mais. Então, tem vários trabalhos, eu precisaria pelo menos umas 4 a 5 lives para falar o desenvolvimento e as coisas que nós temos desenvolvido junto com o Conselho Nacional de Se Hidratar. Mas o principal é isso, associe-se. Se for empresa, Se Hidratar e a Abrava. Se for profissional, a ANPRAC. É isso aí, e agradeço a oportunidade. Obrigada, Maurício. Maurício, como é que faz o profissional que tem interesse em se associar? A empresa procura o Se Hidratar, tranquilo. E a associação faz como? Busca onde? Vai por onde? Na ANPRAC, é só digitou ANPRAC lá na internet, no Google, automaticamente aparece o site dela, ANPRAC, que é a Associação dos Profissionais de Ar-Condicionado. Certo? Inclusive, nós estamos com vários treinamentos desde o básico do ar-condicionado, conceitos básicos, até os conceitos mais específicos mesmo, mais técnicos. Então, temos grandes treinamentos para justamente desenvolver os profissionais do nosso setor para que o cliente final seja melhor atendido. Muito obrigada, Maurício. Então, ouviram, né? Se alguém não entendeu direito, a Abrava, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado e Aquecimento. Também pode ser ANPRAC, com C mudo, não é? Ou, se você é empresário, Se Hidratar, pode ligar aqui para a federação, pode entrar em contato com a área de sindicatos. Não fique fora, se associe. É importante esse nosso projeto, o projeto de a Bahia ter mais associativismo. Eu falo isso, gente, porque eu sou de Santa Catarina, e lá a primeira coisa, quando a gente abrir uma empresa, quero saber quem é o meu sindicato, para onde eu caminho, quais são as diretrizes, que a gente possa ter essa cultura do associativismo, senão a gente fica trabalhando à margem do que está acontecendo, e aí você fica reclamando, ao invés de você ficar atuando, é diferente. Doutor Coin, as suas considerações finais. Ok, Arlene, eu agradecer aí a oportunidade desse canal aí para estar falando diretamente com os interessados nesse tema, a FIEB, a Luizão, a Maurício, a você aí pela brilhante condução aí da live. Arlene, eu não podia, na condição de presidente do sindicato, do Se Hidratar, de encerrar a minha fala sem ser conclamando as empresas a esse associativismo que você faz referência. É uma coisa importantíssima e para quem pensa que isso, mais uma vez, como a questão da manutenção, que isso é custo, isso é investimento. Hoje nós disponibilizamos o básico de assistência às empresas, né, que é a parte de treinamento e através do Senai, e a parte de assistência à saúde do trabalhador através do SESI, né? Só para lhe dar um exemplo, um curso que um funcionário seu vai fazer com uma bolsa no Senai, né, porque é associado ao sindicato, é o custo de uma anuidade da empresa. Então, com um funcionário fazendo um treinamento, você já tirou todo o investimento que você fez no pagamento de 1 ano de mensalidade ao sindicato. Então, o sindicato tem muito a oferecer, não só nessa questão técnica, como na defesa institucional de interesses, né? Na questão de negociação de convenções coletivas, de relacionamento com entidades, com órgãos públicos, com tudo isso, nós temos uma estrutura aí também robusta, junto com a FIEB, para fazer essa defesa de interesse, que é muito importante. É como você disse, quem não está hoje associado, não sabe por que caminho segue, vai ficar viver reclamando e sem encontrar a solução dos nossos problemas. Então, venha para o sindicato que você vai ter um retorno fantástico para a sua empresa.
Muito obrigada, doutor Coim, pela sua explanação. Quero aqui também agradecer a presença do nosso amigo querido Redondo, Francisco Redondo, que foi ex-presidente, não é, Coim, do sindicato, é uma pessoa muito querida, Fernando Brasil, Otávio Justa, Arcelon Reis, Jaciel Machado, a todas as pessoas, me perdoe se eu não li o nome de todos, porque a sala está lotada, muito obrigada aí por você estar participando conosco. Esse é mais um projeto do Comitê da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia. Lembrando que esse comitê ele está vinculado à Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Na sexta-feira que vem, nós teremos uma live do Sinduscom. Já estão confirmando aí a presença de autoridades, vocês que nos assistiram, vocês vão estar recebendo os cards, fazendo a divulgação. Luizão, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho no nosso estado da Bahia, que você continue pregando, levando, disseminando essa consciência do associativismo e que o CREA seja um órgão de conscientização, ao invés de as pessoas acreditarem que CREA é fiscalização. Ao invés de você criticar, você conheça primeiro como o órgão funciona antes de você poder estar falando a respeito disso. Não é mais inteligente isso? Maurício, obrigada por esse ser humano que você é, participando de tantas entidades, dedicando tanto o seu tempo a favor de uma conscientização empresarial mais justa. Coim, você participa de tantas coisas e vou me inspirar em você aí para que a gente possa estar fazendo esse trabalho. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos. Observem os ar-condicionado da sua casa, dos ambientes que você está frequentando e principalmente da sua indústria, onde você tem pessoas que dependem de uma excelente qualidade de ar. Gente, gratidão, uma obrigada pela presença de todos. Estaremos juntos aí no dia a dia. Um beijo, gente, e um excelente final de semana. Ok, bom fim de semana para todos.